Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos fiéis aqui do Santuário da Tapera, queridos ternureiros que irão acompanhar nas redes sociais, eu queria hoje deixar 3A. O Evangelho fala de São Pedro, primeiro Papa, talvez segunda ou terça-feira, não, terça ou quarta-feira, talvez máximo quinta, iremos ter um novo Papa. Então achei interessante fazer uma meditação sobre o Papa. Eu tive a oportunidade de lecionar a história da Igreja, porque na história da Igreja a história dos Papas é algo de fantástico, de ver o exemplo heróico destes Papas. Teve alguns Papas que também não tiveram uma vida edificante, mas se eu comparo entre os Papas daquela época com os políticos daquela época, os padres tinham uma vida muito mais edificante do que os políticos. Bem, meus queridos, eu pensei de deixar, de uma forma didática, 3 palavras. Arrepender-se, como Pedro soube se arrepender do pecado. Segundo, agradecer por termos o Papa. E terceiro, assumir como Pedro assumiu. Bem, arrepender-se. Você sabe que o Pedroca, lá no cenáculo, Jesus falou: um de vocês vai me trair. E Pedro desabafou: mestre, eu darei a vida por ti. E Jesus disse: antes que o galo cante, irás me negar 3 vezes. Poucas horas depois, o Pedroca estava lá no pátio do Sinédrio, estava frio, se esquentando, e chegou lá uma empregada: mas escuta, Pedro, eu te conheço. O teu sotaque também é de Galileu, você também é da turma de Jesus. Não, eu não conheço, juro, não te conheço. Chegou um outro: mas escuta, você não andava também com... Não, eu não sei de quem está falando. E assim foi 3 vezes. A terceira vez, o galo cantou. O galo cantou. E o texto diz: Pedro saiu e chorou amargamente. As vossas catequistas não diziam algumas vezes que Pedro tinha dois grandes sinais de tantas lágrimas que ele derramou por ter ofendido a Jesus? Primeiro exemplo, então, que nós temos de Pedro é o arrependimento. O galo cantou. Nas igrejas antigas, eu espero de colocar aqui também um galo. Bem, não um galo vivo, mas talvez uma escultura. Viu? Marcelino, vamos procurar. Porque nas igrejas antigas tinha debaixo da cruz um galo para lembrar. O galo é a consciência e os sinos embaixo tocam são a consciência para acordar o povo. Bem, a primeira palavra, arrepender-se. A segunda, agradecer. Como nós devemos agradecer a Deus, com toda humildade, de pertencer à Igreja Católica. Eu fui encarregado por um tempo do ecumenismo, conhecer os pastores, visitar. Quantas vezes eu fui nas igrejas evangélicas, mas aqui no Boqueirão, no Xaxim, eu fui várias vezes nas igrejas dos menonitas. E o grande pastor, um santo pastor menonita, Abraão, com as lágrimas: Padre João, agradeça a Deus de ser na Igreja Católica. Eu sou pastor menonita, mas eu reconheço que nós nos dividimos constantemente. Não somos muitos, ainda estamos divididos. Agora, a última notícia triste, sim, o pastor novo que estava comigo, não concordando
com a minha pastoral, ele vai construir uma outra igreja menonita do outro lado da rua. É triste isso. E 2 pastores da Assembleia de Deus de Paranaguá tinham construído igreja, 2 pisos, um salão embaixo, em cima um santuário. Se deu um conflito, e não tendo alguém por fora, nem um bispo, nem um papa que dissesse: tem que assumir, tem que viver na unidade, que é nada. Os 2 pastores se dividiram, um ficou com um grupo de fiéis embaixo e outro em cima. Bem, devemos agradecer muito a Deus, porque vocês sabem que os papas foram 266, chegaram 267 próximo. Você sabia que o tempo andou pelo mundo e chegou lá o faraó do Egito e disse: o teu trono vai cair, tudo vai ruir. Quem és tu? Eu sou o tempo. E com o tempo tudo vai cair. E o tempo chegou em Babilônia, Nabucodonosor. O teu trono vai cair. Mas quem és tu? Eu sou o tempo. O tempo tudo vai cair. Chegou em Roma o imperador, e o imperador disse: está fazendo o quê? Eu sou o tempo, só para anunciar-te que o vosso reino, o vosso império irá tudo cair. E assim foi, o tempo foi. Carlos Magno, Alemanha, Luís XIV, na França, depois na Inglaterra, a grande imperatriz Vitória, depois foi nos Estados Unidos, não sei se agora está nos Estados Unidos ainda, dizem que agora já foi na China, né? Mas você sabia que o tempo chegou também no Vaticano? Chegou lá. Senhor Papa, estou aqui para lhe anunciar que tudo isso vai cair. Como vai cair? Sim, eu sou o tempo. E o Papa disse: como o tempo? Mas eu sou a eternidade. Entenderam? Não, não vai cair. Eu estarei convosco todos os dias. Arrepender-se. Segundo, agradecer. Terceiro, digam forte: assumir. Fora de Roma, nós temos um santuário. O diácono Antônio visitou. Se lembra, Antônio, quando chegamos no Covades, fora de Roma, tem um santuário, uma igreja chamada Covades, em latim, Covades, onde vais? Eu recomendo, comprem o livro, o romance de Sienkiewicz. Sienkiewicz é um dos maiores escritores poloneses. Quem tem sangue polonês, levanta o braço, sempre tem um ou outro. Olha aqui. Tem que ler, Caio, lê o romance Covades, vai comprar, pede para o aniversário, dá de presente. Tem também um filme, Covades, fantástico. Bem, este filme, Covades, o que conta? Veio a revolução, a perseguição em Roma. O imperador Nero iniciou a primeira perseguição aos cristãos. Ele deu fogo lá em umas favelas para reconstruir e culpou os cristãos, que eram inocentes. Foram perseguidos e o Pedro era santo, sim, mas também não pretendia ser crucificado já, não tinha um ministério, e fugiu de Roma. E estava saindo de Roma, já na periferia de Roma, aparece Jesus. Jesus, você está aqui, onde é que vai agora? Roma? Fazer o quê? Vou atender aos cristãos. Você não quer ficar, mas é perigoso. Você vai lá, vai ser crucificado outra vez. Não, eu vou, tenho que ficar com ele. E Pedro se ajoelha e diz: perdão, Senhor. Bem, ele antes pergunta: Covades, onde vai, Senhor? E depois ele assume: não, eu vou assumir. Eu vou assumir. E voltou para Roma e foi crucificado. E vocês sabem que não, quando estava para ser crucificado, ele diz: não,
Eu não sou digno de morrer como Jesus. Me crucifique com a cabeça para baixo. Então, meus irmãos, vamos ficar hoje com estas 3 palavras fundamentais. Primeiro, arrependimento. Segundo, gratidão. Terceiro, Assumir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.